Você que está com a palavra de Deus, irmão, abra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Você veja que o fariseu fez um convite para Jesus. Jesus não recusa um convite. Quando nós o convidamos, ele vem. Mas quando Jesus ele vem, como tem sido o nosso tratamento com ele? A nossa atenção. Nós estamos aqui na casa de Deus, adorando ele. Estamos aqui invocando o nome do Senhor. E ele vem, ele está aqui. Como você nesse momento está aproveitando essa oportunidade? Você veja que o fariseu convidou. Jesus foi, ele preparou ali um jantar. Olha, vai estar aqui com a gente o Messias. Ele aceitou o convite, preparou aquele banquete. Mas o que Jesus, irmão, realmente quer receber é a nossa adoração. Você veja que o homem caprichou ali no banquete. Mas quando Jesus chega na casa desse fariseu, Jesus fica observando o tratamento que ele vai ter. E continuando diz assim: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidado disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual era a mulher que ele tocou pela roupa. Você veja que o fariseu que convidou Jesus, a mulher aqui, uma pecadora, quando soube que Jesus estava ali na casa desse fariseu, ela não pensou duas vezes. Ela aproveitou a oportunidade. Ela levou ali o seu melhor, a sua adoração. Amém? Você veja que ela se lança aos pés de Jesus e começa a chorar. Começa a chorar. E esse fariseu olhando, puxa, eu convidei esse homem achando que ele é o Messias, mas se realmente ele fosse, olha que a mulher que está beijando os pés dele. Se ele fosse, como muitos estão dizendo, ele nem permitiria que essa pecadora chegasse e beijasse os pés dele. Ele pensando, falando consigo mesmo. Jesus conhece o nosso pensamento. Jesus, ele conhece o nosso coração. Veja que esse homem começa a julgar a atitude daquela mulher. Mas a atitude daquela mulher chama a atenção de Jesus, meu irmão. Porque Jesus, ele quer receber a nossa adoração. Então, quando nós chegamos à casa dele, na igreja, que é chamada casa de oração, e no lugar da gente adorá-lo, de buscá-lo, se a gente não aproveitar, meu irmão, Deus, ele só recebe a adoração daqueles que verdadeiramente se entregam para ele. Jesus não está preocupado com banquete. Jesus não está preocupado com fartura, que o homem vem caprichar. Que adianta, caprichou tudo no coração, não estava quebrantado. Aquela mulher, ao contrário dele,
mas eu vou chegar até ele, porque eu preciso de Jesus, eu preciso falar com ele, eu preciso que ele me ajude. Por isso que a palavra de Deus fala, irmão: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquela mulher estava cansada da vida que vivia, e ela sabia que só Jesus poderia realmente mudar a história dela. Aquele homem só queria a atenção de Jesus na sua casa, mas não adorou, irmão. Você veja que essa mulher aproveitou a oportunidade. E continuando, diz assim a palavra: Jesus, como conhece o nosso pensamento e o nosso coração, quando ele começou a pensar, falando, julgando aquela mulher, Jesus disse o seguinte para ele, versículo 40: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: diz-me, mestre. Aí Jesus dá um exemplo, tá? Jesus diz assim: um certo credor tinha 2 devedores, 2 pessoas que deviam a ele. Em outras palavras, todos nós devemos a Deus, irmão, porque nós somos pecadores, sempre estamos falhando com o nosso Deus. É muito fácil a gente julgar outro semelhante, mas a gente esquecendo de julgar nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que examinar nós mesmos. Então Jesus disse: olha, um certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, você veja que esses credores não tinham como pagar. A gente não tem como pagar por aquilo que Jesus fez por nós, irmão. Não tem dinheiro nenhum que pague o que Jesus pagou por mim e por você para nos resgatar na cruz do Calvário. E ele diz assim, aleluia: não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou ele: julgaste bem. Então, quanto mais a gente perdoa, mais a gente recebe o perdão de Deus. Amém, irmão? Por isso que Deus, Ele quer que eu e você quer ter um coração limpo. Porque quando nós partir, quem tiver o coração sujo de mágoa, de ódio, de rancor, não vai ver Deus, irmão. Por isso que Satanás quer sujar o nosso coração. Nós temos que deixar o nosso coração limpo. É o templo do Espírito Santo. Aleluia. Replicou ele: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, Jesus, olhando para a mulher, disse o seguinte: disse a Simão: vê esta mulher, Simão? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, rogou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher:
perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus lhe disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Você veja que essa mulher aproveitou a oportunidade. São poucos que estão aproveitando a oportunidade que Deus está dando, irmão. O Senhor, nosso Deus, amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho amado Jesus Cristo por mim e por você. Mas quantos estão aproveitando essa oportunidade? Quantos estão vindo à casa do Senhor para adorá-lo, para agradecer, para apresentar a sua vida como uma oferta? Dizer: Jesus, eu sou um pecador, eu sou falho, mas preciso do Senhor, me ajuda na minha fraqueza, sem o Senhor não sou nada. Quando nós se humilhamos diante do nosso Deus, Ele nos fortalece, meu irmão. Você veja que Jesus falou para essa mulher, perdoou os pecados dela e disse para ela: a tua fé te salvou. Por quê? Ela teve muita fé de entrar na casa daqueles homens, irmão. Poderia ser apedrejada, morta ali, mas ela queria o perdão de Deus, porque ela sabia que só Jesus poderia tirar aquele vazio que ela estava sentindo, aquele peso, porque a verdadeira felicidade nós só temos com Jesus. A pessoa pode ter riqueza, fama, pode ter saúde, se não tiver Jesus, irmão, ela é vazia. A pessoa pode não ter mansão, pode não ter fama, pode não ter riqueza, mas se ela tem Jesus, ela é a pessoa mais rica, porque ela tem a verdadeira paz, ela tem força de vencer a adversidade deste mundo, ela não se desespera, ela não vai tirar a própria vida. Quantas pessoas Deus derrubou, abençoou, chegou até a realizar os seus sonhos aqui na terra, mas esqueceu de buscar a Deus. Chegou o momento que o vazio dentro de si, pessoas acham que para resolver os seus problemas, a solução é tirar a própria vida, e não é. A solução é Jesus Cristo. A verdadeira paz é Jesus. Por isso que essa mulher entendeu, por isso que essa mulher aproveitou essa oportunidade e disse: Senhor, eu quero Ti na minha vida. Se lançou aos pés, derramou o bálsamo, chorou, se humilhou diante de todo mundo que estava vendo, e as pessoas julgando ela, ela estava ali, irmão. E Jesus, olhando para ela, ela conseguiu chamar a atenção do Senhor. Quem convidou Jesus foi o fariseu, mas quem chamou a atenção de Jesus foi essa mulher pecadora. Ela foi salva, ela foi renovada, ela verdadeiramente teve uma vida transformada, porque Jesus transforma. Você veja como é importante a gente entregar a vida para Jesus, como é importante a gente buscar a Deus verdadeiramente, com sinceridade, apresentar a nossa vida diante dele, dizer: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, eu quero o Senhor. E você vai receber essa verdadeira paz que vem do nosso Deus. Aleluia. Porque por isso que Ele deu exemplo. Esse exemplo que havia dois devedores, não tinha como pagar, mas o credor perdoou. O credor deu uma oportunidade. Jesus perdoou os meus pecados e perdoou o seu. Nos deu a oportunidade. Agora nós temos que aprender com Jesus também. Porque se nós não aprendemos com Ele, nós perdemos a bênção. Você veja que o fariseu poderia ter a sua casa abençoada, porque foi ele que convidou Jesus. Ele que poderia ter uma vida transformada,
deu a verdadeira adoração ao Senhor. Convidou por convidar. Todo mundo conhece Jesus, irmão. Todo mundo invoca o nome do Senhor Jesus. Mas quem verdadeiramente estão adorando a Ele? Quem verdadeiramente estão chamando a atenção do Senhor? Quem verdadeiramente está recebendo o grande perdão de Deus na sua vida? Recebendo a oportunidade da salvação. Por isso que a palavra de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Essa mulher, quando achou Jesus ali naquela casa, disse: agora é a minha oportunidade. Eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque eu não sei quando eu vou poder encontrá-lo de novo. Aleluia. Por isso que o Evangelho está sendo pregado, irmão, para que você venha ter essa oportunidade de entregar a tua vida para o Senhor. Não faça como esse fariseu. Não deixe a oportunidade passar. Faça como essa mulher. Aproveite, entregue a tua vida para Jesus, aceite Jesus como teu único, suficiente, exclusivo Salvador, que você terá uma vida eterna ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe.